Olá, tudo bem? Sou o Reinaldo Garcia, advogado trabalhista, atuando nessa área já há 18 anos. E hoje eu quero falar com você, empregador, com você, empregadora, com vocês, empresários. Tem surgido na mídia a possibilidade do STF voltar a julgar uma ação que já tramita há 25 anos no STF e que cuida do impedimento do empregador poder dispensar o seu empregado sem justa causa. Este julgamento ele deve ser retomado pelo STF por conta de uma alteração do regimento interno do próprio STF, que vai obrigar os ministros a analisar este processo e finalmente proferir uma sentença. Tá? Esse processo, como eu já disse, tramita há 25 anos e já conta com 7 votos, sendo que 3 votos improcedentes, que eu acho que é exatamente este o caminho que o STF vai julgar, vai sentenciar este processo, tá? Vocês vão ouvir muita coisa ligado à direita, à esquerda, muita fake news falando sobre esse processo, mas a verdade é que este processo iniciou sua tramitação em 2003 no STF, por uma decisão do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, lá em 96, tá? Que não ratificou uma convenção da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, convenção número 158, essa sim que impede os empresários, as empresárias de dispensarem os seus empregados sem justo motivo, ou seja, somente poderia haver a dispensa por justa causa, tá? Essa alteração do regimento interno do STF vai obrigar os ministros, ainda no primeiro semestre de 2023, a analisar e finalizar o julgamento desse processo. Contudo, diante das tantas transformações no mercado de trabalho, nas relações de trabalho ocorrida desde 96, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso, por decreto, denunciou esta convenção e o Brasil não ratificou, desde de 1996 para cá, as transformações no mercado de trabalho, as transformações no mundo foram astronômicas, e esta convenção ela não tem mais como ser colocada no ordenamento jurídico de nenhum país. Aquele que o fez já se arrependeu, alguns já saíram dessa convenção 158, né, e aqueles que permanecem ainda sofrem ou buscaram mecanismos para que pudesse haver a dispensa apenas por com a obrigação de haver uma justificativa, o que a gente chama de justificativa para inglês ver, né? Aquela coisa para inglês ver, tá? Por quê? Porque os prejuízos que ela traz para a economia de qualquer país são enormes, tá? Uma vez que você não pode dispensar o seu empregado, apenas pode dispensá-lo por uma justa causa, você impede um desenvolvimento natural, inclusive desse próprio empregado, você impede que as empresas cresçam, você impede que venham investimentos externos que vão trazer novos empregos, porque o empregador não vai querer investir num país onde ele não possa ter alguma mobilidade, onde ele fique tão engessado a ponto de não poder sequer dispensar o seu empregado. Vale trazer também uma informação. A multa do FGTS, aquela que está lá na Constituição Federal, que é uma cláusula pétrea, inclusive, ela foi criada justamente pela possibilidade do empregador poder demitir o seu empregado sem justa causa. É por isso que a multa só é aplicada nas demissões sem justa causa, né? Ela é uma indenização que o empregado recebe, e uma, entre aspas, punição para o empregador, que assim resolve demitir o seu empregado sem uma justa causa. Então a gente já tem no ordenamento jurídico há várias décadas, né, uma compensação para este empregado que é dispensado sem justa causa, que é a indenização do saldo de 40%, aquela multa, a famosa multa do FGTS de 40% sobre o saldo do empregado daquela conta que ele tem lá no FGTS, tá bom? Então, eu acredito que o STF não vai ser insano a ponto de julgar procedente esta ação.
Frise-se também que nós já temos o início dessa ação, essa ação já conta com 7 votos de ministros que hoje nem estão no STF, mas que esses votos são válidos. Nós temos, por exemplo, 3 votos de ministros que julgaram essa ação improcedente. Eu acredito que o STF vai manter isto, até porque é obrigação do Congresso a se manifestar sobre isso e não do STF, tá? Então eu quero aqui tranquilizar, nós ainda vamos ouvir algumas notícias sobre isso, mas empresários, empresárias, fiquem tranquilos, eu não acredito que atualmente, depois de tantas transformações no mercado de trabalho, nas relações de trabalho, o STF venha com uma decisão tão surpreendente, né? Mesmo contando aí com 3 votos já desfavoráveis a essa ação, eu não acredito que o STF venha com uma decisão tão surpreendente que vai impactar tão negativamente no país, né, que vai trazer um impacto econômico enorme no país de forma tão imediata, inclusive, tá? Então, fiquem tranquilos, deve acontecer esse julgamento ainda no primeiro semestre deste ano, mas não acredito que vai ser alterada qualquer regra trabalhista que vai, inclusive, impactar de forma tão profunda na economia do país, tá bom? É isso que eu queria deixar aí para vocês. E outra coisa, esqueçam qualquer coisa em Bolsonaro e Lula, porque esta ação tramita há 25 anos, ela é do tempo do Fernando Henrique Cardoso, não tem nada a ver com Bolsonaro, ou ser de esquerda, ou ser de direita, ou com... Veja, não tem nada a ver, vamos procurar um pouquinho conhecer da história para a gente ter o conhecimento e saber distinguir uma coisa da outra, tá bom? Esse é o recado que eu queria passar para vocês. Até logo e tudo de bom.